Do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada irmão nessa noite presente. Eu creio que o Espírito Santo já está falando no coração dos irmãos. Amém ou não amém, irmãos? Quantos estão presentes aqui nessa noite? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em nome de Jesus para nós meditarmos hoje na palavra do Senhor. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo amado Timóteo. Em nome de Jesus, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Primeira Timóteo, capítulo 4. Todos acharam? Estão afiados, povo. Eita, glória a Deus. Amém? Está escrito assim na palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com gratidão. Nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Amém? Sente, glorificando o nome do Senhor. Pai, obrigado por esse momento, juntamente com a tua amada igreja, Senhor, que está presente. Obrigado, Espírito Santo, pelo aquilo que o Senhor já está fazendo no nosso meio, em cada mente, em cada coração presente neste lugar. Oh Deus, obrigado por esse momento de sentarmos à mesa em comunhão, Senhor, e trazer à memória o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso, nessa noite te pedimos, fala conosco de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. E você que está presente, diz amém, glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, sabemos que o Senhor está presente neste lugar e você não sabe, mas existe uma guerra espiritual muito grande. Para você não compreender, entender e sair daqui transformado pelo poder da presença e da palavra de Deus. Nós iniciamos o culto de joelho, porque nós acreditamos no poder da palavra, que diz que se nós clamarmos, o nosso Deus, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, a Bíblia nos diz que Ele vem observar se é conforme o nosso clamor. Ele é onisciente, mas Ele está dizendo assim, se você clamar, eu tenho prazer de encontro aquilo que está te trazendo aflição, aquilo que está te trazendo dúvida, medo, ansiedade. Ele fala de uma forma para nós entendermos que Ele se preocupa com nós. E quando nós estávamos clamando aqui, foi a oportunidade que Deus te deu de você apresentar aquilo que estava te trazendo aflição, preocupação, medo. E quando nós nos levantamos, foi a oportunidade de você expressar sua alegria pelo aquilo que Deus tem feito na tua vida, pelo aquilo que Deus tem realizado, e você expressar isso através da adoração, da exaltação, daquilo que estava sendo jorrado aqui do altar. Se eu não tenho a Ti, eu não tenho nada, Senhor. Tu és santo. E saber que Ele morreu na cruz por nós. Nós temos um momento de oferta, de apresentar a Deus nosso compromisso, de manter essa mensagem viva,
para que chegue, alcance outros, e eu quero ser participante, ofertando e dizimando na casa do Senhor. E agora nós estamos aqui, nesse momento da palavra de Deus. Não deixe que nada roube esse momento, para que você venha sair daqui mais fortalecido pela presença e pela palavra do Senhor, amém? Paulo estava falando com o seu discípulo amado, ao qual ele tomou para si e conduziu para fazer aquilo que queimava o coração dele, do apóstolo Paulo, que era levar a mensagem ao qual ele recebeu. Que eu recebi do Senhor também vos entreguei. E Timóteo, também impactado pela bondade, pelo amor e pelo cuidado de Deus, enviar seu Filho Jesus Cristo para trazer salvação ao qual o homem jamais conseguiria pela sua obra natural da carne, somente pela graça de Deus, de fazer com que Cristo viesse sofrer o nosso sofrimento, a nossa morte, e trazer satisfação ao coração de Deus. Ali ele diz, está consumado, e agora todo aquele que nele crê não será condenado. E essa mensagem, a Bíblia nos diz que deveria ser levada até os confins. E Paulo foi chamado para esse propósito. Ele encontra ali Timóteo com o coração queimando, jovem, para levar essa mensagem da cruz. E Timóteo saiu, juntamente com o apóstolo Paulo, passando em muitas províncias, em muitos lugares, e levando essa mensagem que impactava, que transformava, que libertava, que atraía os filhos perdidos à presença do Deus Pai. Essa mensagem que trazia esperança e confiança, que Deus jamais desampara aquele que coloca a sua fé e a sua confiança nele. E é nos contado que Timóteo foi alguém provado e aprovado, porque não se preocupava com as suas coisas, mas as coisas de Deus. E assim, Timóteo estava na brecha, estava na posição, levando essa mensagem a uma igreja. E Paulo, preocupado com o que poderia acontecer, em tudo aquilo que eles semearam com lágrima, com choro, trazendo a verdade, ele está aqui agora trazendo aqui um despertar, não só para Timóteo, mas para todos aqueles que acreditam que a palavra de Deus é a verdade, que passa o céu e a terra, mas a palavra do Senhor jamais vai passar. Ela continua viva, eficaz, eficiente, para nos dar direção daquilo que nós precisamos viver nesse dia. Amém ou não amém, igreja? Amém ou não amém? Então, Paulo está dizendo dessa forma para a igreja, principalmente para Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Não era Paulo que estava pensando, eu acho. Não era Paulo que estava imaginando, eu penso. Não era Paulo que estava dizendo, ele estava inspirado pelo Espírito Santo, lançando essa pérola para nós, que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a ensinos, a doutrinas de demônios. Ouça isso. Apostasia refere-se ao abandono consciente e deliberado da fé cristã. O versículo destaca que essa apostasia não é um mero erro, mas uma consciência de dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Amém ou não amém? Apostasia que Paulo está dizendo para Timóteo é algo que vai ser consciente, é algo que não vai ser, eu estou meio na dúvida, não.
essa pessoa, nesses últimos dias, vão abrir o seu coração, abrir a sua mente, para dar ouvidos a ensino de demônios. Agora, apostasia passa a ser evidente na nossa vida quando nós começamos a agir como os ímpios que acreditam serem religiosos. Então, se Paulo está dizendo que nos últimos dias as pessoas vão viverem conforme a doutrina de demônios, pessoas vão aderirem, andarem no engano do diabo, de livre e espontânea vontade. Então, essas pessoas, elas serão ímpias, achando que são religiosas. Amém? Agora nós vamos entender isso para que possamos compreender se nós já estamos vivendo essa apostasia, esse engano ao qual os espíritos estão agindo em toda a terra. Acreditar que a nossa felicidade deve estar acima da vontade de Deus, revelada, nos faz apostatar da fé. Significa que nós demos ouvido, consciente ou inconsciente, à doutrina de demônios. Quando eu acredito que a minha vontade tem que estar acima da vontade de Deus, eu, de alguma forma, fui fascinado, doutrinado, ensinado, propagado por algo que chegou no meu coração. E agora eu acredito que a minha vida só é vivida na plenitude na terra se eu estou satisfeito, feliz naquilo que eu estou fazendo, longe da vontade de Deus. É a doutrina de demônios. E se você olhar, você vai ver muitas pessoas vivendo assim. E se você perguntar, ela vai dizer: jamais estou vivendo a vida intensamente. Mas foram propagado algo para eles, ou para elas, que fascinaram, e eles abriram mão de fazer com que a vontade de Deus fosse feita na vida deles, para satisfazer a sua. E aqui nós vamos entender claramente isso. Que quando nós entendemos a respeito daquilo que a Bíblia nos diz sobre propósito, nós começamos a entender que a nossa vida, ela foi feita para um propósito. E o Senhor deixa isso para nós em Provérbios, capítulo 16, 1. O coração do ser humano pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, o ser humano, ele está fazendo muitos planos, e Deus está dizendo: vocês estão fazendo muitos planos, mas a resposta certa, em outras palavras, aquele filho que fala: vou fazer isso, não sei o que, vou fazer e tal, e a mãe só está ouvindo. Aí eu vou para a escola, e quando eu voltar eu vou estudar, e a mãe vai dizer: a resposta certa quem vai dar para você é eu, você vai fazer isso mesmo. Você não vai sair brincar, passar o dia todo na rua, não. Não é isso? A resposta certa vem de quem tem o domínio, tem um controle. Então Deus está dizendo: você está fazendo muitos planos, porque você está dando ouvido não à minha palavra, não o meu projeto na sua vida, não aquilo que eu olhei e vi a necessidade e trouxe a existência para viver o propósito. O propósito
é a intenção. A Bíblia, o dicionário vai dizer assim para nós, dessa forma. O propósito se refere à intenção, o objetivo ao qual foi desejado e gerou ação. Então, Deus, quando criou você, Ele não criou você para viver seus planos. Deus não criou você para você achar que você deve ser feliz, ou eu, ou nós, longe do propósito. A verdadeira felicidade está alinhada ao propósito. É por isso que Ele está dizendo, você está fazendo muitos planos, mas a resposta certa vem dos meus lábios para a tua vida. Em Provérbios 29 e 21 está escrito assim para nós: há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. Veja que nem tudo que está no nosso coração, você pode dizer, Deus vai dizer amém. Deus vai dizer, vai ser feito. Mas o que é o propósito de Deus, já tem um amém dele. Se você está olhando em fazer algo com um olhar para o propósito ao qual Deus te chamou, certamente você receberá dele força, graça, unção. Receberá dele sabedoria. Deus, quando traz à existência José, José vai dizer para os seus irmãos, eu tenho um sonho. E ele vai contar o seu sonho. Para os irmãos aquilo ali era muito difícil. Esse menino governar sobre nós, reinar. Mas ele estava olhando para o propósito da sua existência. E ele estava dizendo para os irmãos que ia viver aquilo. E nada pôde parar o propósito que Deus havia sobre a vida de José. José não estava pensando em prosperar no Egito. José não estava pensando em humilhar os seus irmãos. José estava vendo o seu propósito. E através do seu propósito, ele caminhava. Por isso que ele não desonrava a Deus. Não desagradava a Deus. Em todo o tempo, ele pensava sempre em honrar ao Senhor. E no momento que ele teve a oportunidade de errar, ele falou, pecarei contra o meu Deus. Então quando nós desejamos viver felicidade e prazer longe de Deus, longe da vontade de Deus e do propósito que nós fomos chamados, significa que nós demos ouvidos à doutrina de demônios, a ensinos ao qual roubou de nós o propósito. Então o que nós estamos aprendendo nessa noite, nesse momento é que a minha felicidade é agradar os olhos de Deus. Quantos estão entendendo, irmão? Amado, se você compreender isso e sair daqui guardando no teu coração, você já vai ser uma pessoa completamente diferente de tudo aquilo que envolve o mundo. Porque Deus olha do céu para a terra e não vê um que teme o seu nome. Todos pecaram. E o que significa pecar? Significa errar o propósito. Errar o alvo daquilo que eu fui chamado. E nós podemos ver isso claramente quando nós chegamos em Gênesis, no capítulo 2. A Bíblia nos diz dessa forma para nós. Estava meditando e aqui está algo muito importante. Deus criou o céu, Deus criou a terra e tudo. Agora Deus vai pegar o homem do pó da terra e traz ali vida ao homem. A Bíblia vai nos dizer dessa forma. Não havia, Gênesis capítulo 2, versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, ele soprou as narinas, o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Veja que
Deus criou toda a terra, criou tudo, mas ainda não tinha ainda no campo as plantas. E Deus vai e cria o homem do pó da terra. O que é que Deus pensou? Eu vou colocar este homem em um lugar especial. No Éden. No meu Éden. Mas eu vou construir o meu jardim. Eu vou construir um jardim. E nesse jardim, no Éden, Deus colocou tudo. A Bíblia vai dizer dessa forma para nós. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Por que Deus colocou ali? No capítulo 5 nós entendemos. Sim, mas no capítulo 5 vai dizer para nós dessa forma, porque Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e não tinha planta nenhuma. A terra estava completamente inabitável. E Deus vai e olha para aquele homem e fala: você não vai viver, você precisa vir para o jardim. Eu vou construir um jardim aqui no meu Éden para você. E Deus criou o homem e colocou no seu jardim. E a Bíblia do Senhor, e a Bíblia vai nos dizer: e do solo Deus fez brotar todo tipo de árvore agradáveis. Deus fez brotar. Deus fez algo sobrenatural ali para o homem. E todos os alimentos. E também da árvore da vida, e também a árvore da vida no meio do jardim, e da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar. Então Deus criou o homem e deu um propósito. Qual é o propósito? Aleluia. Você vai agora estar no meu jardim. Eu coloquei tudo aquilo que é agradável para você. E você vai cultivar, você vai trabalhar. Você vai guardar, você vai proteger. Você não vai deixar que nada saia fora do controle. A minha palavra é a verdade no meu jardim. Amém ou não amém? O propósito do homem era obedecer. O propósito do homem era ver algo que pudesse tirar a palavra de Deus da centralidade do jardim e dizer: não, aqui eu posso comer de todas as árvores que estão no jardim, no meio do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Eva poderia vir querer dizer: vamos provar, vamos fazer algo que satisfaça a nossa carne, vamos fazer algo diferente, vamos viver algo intenso. Não, aqui no jardim eu fui colocado para obedecer a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que não foi os demônios com a sua doutrina, foi o cabeça deles. E lá ele trouxe ali um ensinamento de demônios, do próprio diabo, para dizer: não vai ser assim. Certamente você não vai morrer, você vai ser feliz, você vai ser como Deus, vai viver tudo o que você deseja, sem ter alguém para impedir. A prioridade é você, a sua felicidade. Foi assim ou não foi? E ali ela olhou para Adão e disse: eu posso ser feliz com Adão mesmo, sem precisar de Deus, controlando, colocando, em outras palavras, né? As pessoas falam a rédea, dando limite, colocando para que possamos andar segundo a sua vontade. Eu vou viver tudo isso que a serpente está me falando. Então nós olhamos aqui que eles receberam um propósito e deixaram que a propagação da mentira do diabo prevalecesse no seu coração. Mas quando nós olhamos aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, está escrito: portanto, se vocês comam, se vocês comem, ou bebem, ou faz qualquer outra coisa,
faça tudo para a glória de Deus. Está entendendo esse versículo aqui? Portanto, Paulo está dizendo, se vocês vão comer algo, pense primeiramente se vai glorificar a Deus. Se vocês vão beber algo, pense primeiramente se Deus será glorificado. Portanto, vocês não nasceram para pensar que a felicidade de vocês tem que estar acima da vontade de Deus. Façam tudo para a glória. Para isso foi que eu e você nascemos. Para glorificar a Deus. Viver de maneira tal que Deus seja glorificado. E isso requer não dar ouvido à doutrina de demônios, que está espalhado sobre toda a terra, nas propagações, nas canções, na moda, na cultura, em tudo. Mas olhando para a palavra de Deus e glorificando. Amado, a Bíblia nos diz dessa forma: ai dos que com Isaías 30, versículo 1. Antes de falar Isaías, eu quero trazer para você rapidamente. Nós estamos ainda no ponto, qual é o ponto que nós estamos falando? Se eu estou buscando a minha felicidade acima da palavra, do propósito de Deus na minha vida, significa que eu já me apostatei da fé. Eu dei ouvido a demônios e preciso voltar. E nós vamos ver isso na vida de um jovem chamado Aminon, filho de Davi, rei de Israel. A Bíblia nos diz lá em 2 Samuel, no capítulo 13, a partir do 1 até o 14, dessa forma: que esse jovem cheio de vigor, cheio de energia, na flor da idade, sendo filho de rei, ele olha para sua meia-irmã, e ali ele sente uma atração, e ele fala: ai, que eu estou com tanto desejo por ela, a minha alegria, a minha felicidade vai estar em tela. Ele fica, a Bíblia vai dizer, até meio doente, porque ele queria, aquilo ali estava inflamando, e não olhava para a palavra de Deus, não olhava se Deus ia se agradar. E a Bíblia nos diz que aparece ali seu primo Jonadab, e vê aquele homem, aquele jovem muito cabisbaixo, e começa a dizer: o que você tem? Ele se abre e fala: é porque eu estou desejoso pela minha irmã, mas eu não sei como possuí-la. E a doutrina de demônios, de uma forma sorrateira, entra e começa a dizer para ele: eu vou te dar um ensino, eu vou te dar uma doutrina, eu vou mostrar para você como você vai possuí-la. Você vai falar para o pai Davi que você está doentinho e que precisa comer um bolinho bem especial feito por ela. Ele vai ficar, um filhinho amado, compadecido, e vai permitir que a sua irmã venha. E quando ela vir, você leva para o seu quarto e a possui. Doutrina de demônios. Irmão, não é dessa forma, mas ele está lá, Jonadab, de alguma forma, dizendo: faz, rapaz, fica, rapaz, faz o que você está desejando. Não, pestagem, rapaz, que negócio de Deus, rapaz, todo mundo está fazendo, por que não você? Oxe, tu vai ficar cabisbaixo, tu vai ficar assim? Não, rapaz, coloca em prática. E ele foi, irmão, e ali ele criou toda aquela doutrina, aquele ensino na sua vida, e praticou aquele abuso para com a sua irmã. Mas o salário do pecado é a morte. Ele morreu prematuro, novo. Por quê? Porque quem não quer viver o propósito de Deus, irmão, é caminho de morte. Se eu não quero glorificar a Deus com a minha vida,
Para que serve? Para que eu devo viver? Para afrontá-lo dia após dia? Não! Porque nós nascemos para glorificá-lo, e aquilo não glorificava a Deus, glorificava o diabo e o pecado ao qual ele estava amando mais do que a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz, irmão, que este jovem, ele morreu pelo irmão ao qual ele havia abusado da irmã. Então, Absalão, o nome do irmão que matou, com a mesma mentira, com a mesma estratégia, não usando as mesmas coisas, mas também de uma forma sorrateira, mentindo para o pai, pedindo a presença, e traz o irmão e matou. Porque o diabo usa a mentira para conseguir o que ele deseja, que é matar, roubar e destruir. E se você dá ouvido, você vai ser uma presa fácil para ver a destruição da tua vida e da tua casa. Amém ou não amém? Amado, eu quero que você entenda que nós estamos falando sobre algo que Paulo falou, que nos últimos dias existiria essa influência maligna operando na terra, que enganaria muitos, achando normalidade naquilo que desagrada a Deus. E o que nós estamos vendo aí fora é muito isso: morte, pai matando filho, filho matando pai, esposa matando outra, facada a esposa, e aquela coisa sendo intensa, e as pessoas perdendo o amor, porque se perde o compromisso para com as coisas de Deus, porque perde o compromisso de andar com o propósito ao qual Deus chamou, para dar fruto para Ele, e não para si mesmo. E quando nós olhamos, falamos, meu Deus, não é meu Deus, é porque está vivendo para si. E consequências vêm para esses que não querem viver para Deus. A Bíblia diz, uma vida sem prestar as devidas submissões aos seus liderados, nos faz apostatar da fé. Quando nós não submetemos aquele ao qual Deus colocou na nossa vida, nós também já nos apostatamos da fé, irmão. Já demos ouvido, de alguma forma, à doutrina de demônios. Damos satisfação a tudo, mas aquele ao qual Deus colocou na nossa vida, aquele ali não tem importância nenhuma de dar satisfação. E isso desagrada a Deus, porque de alguma forma não foi isso que Deus criou para nós. Não foi isso que Deus projetou quando Ele diz na sua palavra dessa forma em Hebreus capítulo 2, em Jeremias também Ele fala, te darei pastores segundo o meu coração. Mas aqui em Hebreus 13, 7 está escrito, lembre-se dos seus líderes, os quais pregam a palavra de Deus a vocês, considerando atentamente o fim da vida deles, imite, a fim de que, imitem a fé que tiverem. Então, se seu líder é alguém compromissado com as coisas de Deus, Deus está dizendo, vocês que estão sendo liderados por alguém compromissado, faça a mesma coisa, imitem. Se eu já não estou imitando, significa que algo está acontecendo. Eu dei ouvido a alguma coisa que roubou de mim aquilo que a palavra de Deus pede. E se eu não estou praticando a palavra de Deus, eu estou apostatando da fé. De que forma? Voluntária, sabendo que aquilo é a vontade de Deus, e se eu pratico a vontade de Deus, eu estou glorificando a Deus. Se eu não estou praticando, significa que eu não estou glorificando a Deus. E se eu não estou glorificando a Deus, significa que uma doutrina entrou no meu coração que não é de Deus. 13, 17 de Hebreus. Obedeça os seus líderes e seja submissa a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Quantos estão entendendo? Então Deus está dizendo, faça isso. Eles estão aí fazendo algo para mim. Eles estão aí cuidando da alma de vocês, pregando, falando, orando, jejuando, pedindo uma palavra para trazer vida para vocês. Aí Deus faz o pedido não para nós,
mas para aqueles que são liderados. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Por que gemendo? Porque está gerando dor, está gerando algo muito, sabe? E aí Deus está dizendo, ele está fazendo isso porque eles estão gemendo, porque eles estão assim, porque alguma coisa deram, ou alguém deu ouvido à doutrina errada, que não submete, como Deus diz, obedeça os seus líderes, submeta a eles. Então, uma vida sem prestar a devida submissão aos seus liderados, nos faz apostatar da fé. Amém ou não amém, igreja? Quantos entenderam? A palavra de Deus que nos diz isso. E acreditar que um culto onde tem algum famoso é mais autêntico do que outro culto, nos faz apostatar da fé. Existem muitas pessoas que estão apostatadas há muito tempo, irmão. Porque acredita que aquele culto que vai ter aquele cantor do cartaz, vai ser coisa. Já apostatou da fé. Entenda isso. O Salmo 22:1 está dizendo assim: alegrei quando me disseram. Vamos ver aquele grande cantor. Alegrei quando me disseram, vamos ver aquele grande pregador. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É quando me dá alegria em saber que eu vou à casa do Senhor, que eu estarei ali, eu prestando um culto para Ele, estando ali adorando, exaltando, agradecendo por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida, pela morte na cruz em meu lugar, por ter se doado e sofrer as minhas dores, as minhas aflições. Aí eu venho dizendo, me alegrei porque hoje eu vou lá adorá-lo, meu Deus, e não alguém que vai estar lá, que é famoso, e por isso eu me alegro em ir até a casa do Senhor. Se essa é a sua motivação, porque está faltando alguém autêntico, que conhecido nacionalmente, não está na igreja, e você não tem prazer, é porque já apostatou da fé. Você já deu ouvido a demônios, que colocou na sua mente, no seu coração, que só tem alegria se vier alguém do... Não, o culto é individual, o lugar só é para nós nos unirmos, e cada um, conforme tem recebido do Senhor. Quem muito perdoou, muito amou. Se você entende o quanto Deus te amou pelo que você fez, você era para estar todos os dias clamando e agradecendo. Toma minha vida, Senhor, usa-me, envia-me. Foi por isso que o apóstolo Paulo entendeu. Que ele entendeu que ele era o principal dos pecadores. E ele estava prontamente disponível para Deus. É isso que nos motiva a estarmos na presença do Senhor. Não é quem vai cantar, quem vai pregar, mas sim o que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. Amém ou não amém, igreja? Glória a Deus. Agora, para nós finalizarmos, eu quero que você entenda isso. Acreditar que o culto de Santa Ceia é mais importante que outro culto nos faz apostatar da fé. O culto de Santa Ceia, irmão, não é um culto mais especial do que outros. Se todos os dias nós pudéssemos fazer esse momento, agradava a Deus. Trazer à memória o sacrifício de Cristo na cruz. Esse cenário não vai estar aqui na terça, mas nós vamos estar aqui, trazendo à memória o sacrifício de Cristo na cruz e pedindo para Ele usar a minha vida, a me ensinar a entender a vontade dEle, ao qual Ele me criou, para viver o propósito ao qual Ele me chamou nesse tempo. Então, não podemos de maneira nenhuma acreditar, porque a Bíblia diz dessa forma para nós. Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei com eles. Então, quando é que Deus está dizendo? Quando tiver a Santa Ceia, ali eu estarei no meio de vocês. É isso? Não.
Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em comunhão, aqui, ele vai estar aqui. É especial como todos os outros cultos. Culto da palavra, culto de oração, culto da vitória, culto com a família. Todo dia que nós nos reunimos aqui, aos olhos de Deus, é especial. Porque nós estamos reunindo no nome dele. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então nós sabemos que a Santa Ceia foi ordenado por ele. Como está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 24, onde Paulo vai dizer para a igreja: e tendo dado graça, partiu e disse: este é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em Mateus 22, 19. Tomando, pois, o pão, Jesus deu graça e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, esse momento que nós vamos estar ceando, é o momento que nós trazemos à memória, nós relembramos o sofrimento de Cristo naquela cruz, ao qual ele trouxe um pão, e partindo, dizendo: esse é meu corpo, que será para vocês se alimentarem. Este é meu sangue, o sangue da nova aliança. Então nós entendemos que quem perdeu o amor em viver a vontade de Deus, de alguma forma, deu ouvido à doutrina, a ensino de demônios. Então esse momento que nós vamos comer, nesse momento que nós vamos beber este pão e beber esse suco de uva, é pedindo a Deus que nos fortaleça, não para viver a nossa vontade, não para viver segundo aquilo que nós achamos, mas para vivermos aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Aquele que come e bebe da minha carne e do meu sangue, por mim viverá. Então, quando eu como esse pão e bebo esse suco de uva, estou dizendo para Deus: eu continuo aqui, querendo viver para ti glorificar através da minha vida. Por isso, nessa noite, irmão, você que está apto, se coloque de pé. Você também que não está, porque nós vamos estar ceando na presença do Senhor. Nós vamos estar agora trazendo à memória o que Cristo fez na cruz por nós. Nós vamos agora olhar para esse cenário em que o Senhor, Ele pegou um pão e Ele queria dizer por discípulo: a redenção da alma de vocês não está sendo algo ao qual você poderia fazer, nem você, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu irmão, nem seu esposo, nem seu gado, nem um animal, porque somente um sangue puro, sem pecado, poderia remir um pecador. Somente o derramamento de um sangue puro poderia satisfazer os olhos de Deus. E eu vim cumprir, para que você não viesse ser condenado com o mundo. Então, se